Olá a todos, bem-vindos à nossa videoaula. Esse é o curso 1190, a parte número 4, onde nós tratamos sobre energia e espiritualidade, né? Originalmente esse curso, essas videoaulas, foram idealizadas para os participantes e auxiliadores do Grupo ICRA. Mas nós resolvemos assim deixar em aberto no nosso canal do YouTube, nas nossas páginas sociais, né, para que outras pessoas também pudessem assim ter acesso a essa, vamos dizer assim, discussão, né, muito mais do que aulas e ensinamentos. Isso são pontos que abrem assim a nossa interação com a nossa própria verdade, né? Então é por isso que cada um, à sua maneira, vai despertar algo em si, de acordo com os temas, desculpe, aqui apresentados, né? Então nós temos assim um objetivo maior, né? Que cada um possa realmente prosseguir nessa jornada infinita de amor, de conhecimento e no despertar da consciência plena do amor universal. Então, são temas alguns idealizados para os próximos cursos, são temas que nós vamos voltar a falar em outros pontos, né, dos nossos cursos com relação aos trabalhos no grupo ICRA, né? Então nós temos aqui e nós vamos já trazer para vocês uns temas que nós vamos apresentar na aula de hoje, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o átomo e energia, que está diretamente relacionado também com a nossa origem, com a nossa estrutura e com o próprio conceito de Deus ou da divindade que todos nós temos e que está ali tão presente nas partículas atômicas, partículas de ondas, partículas de energia que somos todos nós e o próprio Deus representado nesses nossos conceitos, assim como alguns conceitos religiosos e filosóficos dos nossos tempos, né? Nós vamos falar um pouquinho das ondas mentais, já que nós entramos em frequências e vibrações, como essas frequências e vibrações atuam nos planos da mente, nos planos do nosso consciente e subconsciente e também nos núcleos atômicos e subatômicos a que somos representados, né? Então, é mais uma cadeia assim que nós vamos desenrolar e que talvez nós vamos gerar assim mais vontade de nos aprofundarmos nos ensinamentos e nas atuações, né, de nós como seres universais nos planos da dualidade da Terra. Nós vamos falar um pouquinho sobre polaridade, que também, como eu acabei de dizer, está ligado à nossa energia dualística, né? Como nós podemos nos colocar diante do karma, diante das leis das curas energéticas, né? Da autocura, do autoconhecimento, né? Então tudo isso está assim sendo exposto aqui nessa videoaula de certa forma, né? Nós temos, então, eu vou iniciar, eu sempre inicio com alguma é, frase, né? Hoje, a Alice Bailey, nós vamos tocar sobre um legado muito maravilhoso que ela deixou para a humanidade, né? E também tirando aquela ideia espiritualista, muitas vezes esotérica, trazendo para os campos da ciência, da física, né? Os conceitos que nós temos muitas vezes religiosos, né? Então, eu sou a luz, esta é a grande invocação, né? Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz à mente dos homens. Que a luz desça à terra, do ponto de amor no coração de Deus, flua amor ao coração dos homens, que o Cristo volte à terra. Do centro, onde a vontade de Deus é conhecida,
guia o propósito às pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos raça dos homens, cumpra-se o plano de amor e luz, e mure-se a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano da terra. Alice Bailey. E ela volta assim numa explicação sobre essa invocação, né? Dizendo que essa invocação ou oração não pertence a nenhuma pessoa ou grupo, mas a toda a humanidade. A beleza e a força desta invocação repousam à sua simplicidade e em sua expressão de certas verdades centrais que todos os homens, inata e normalmente, aceitam a verdade da existência de uma inteligência básica que nós vagamente damos o nome de Deus. À medida que nós formos evoluindo, com certeza nós vamos tendo um maior despertar para a verdade do que realmente esse Deus, a divindade, a energia maior significa para todos nós. Então, nós temos também, continuando aqui a explicação sobre essa invocação, e eu falo, é muito importante, né? A verdade que por trás de toda aparência exterior, o poder motivador do universo é o amor. A verdade que uma grande individualidade veio à Terra, chamada pelos cristãos de Cristo, e encarnou aquele amor de modo que pudéssemos compreender. Nós temos esse conceito muito forte em nós através do catolicismo, principalmente, né? A verdade é que tanto o amor como a inteligência são efeitos do que é chamada a vontade de Deus. E, finalmente, a verdade autoevidente, que somente através da própria humanidade pode o plano divino realizar-se. Então, Alice Bailey, quem puder ou quem já leu, reler, né? Quem não leu, é bom saber, é uma pessoa assim profunda na história do desenvolvimento da espiritualidade na Terra, né? E fica aqui a dica e a reflexão nestas palavras tão simples, tão profundas e complexas até, e que nós, de certa maneira, vamos seguindo esta linha de pensamento no decorrer dessa aula. Então, nós temos o átomo como energia, né? É como se nós pudéssemos dizer mesmo que o átomo é a fonte da criação, né? Por quê? Os átomos, eles são energias, né? São ondas em vibrações, né? Muitos dos cientistas deram com definições diferenciadas, né? De acordo com a nossa evolução, com a nossa consciência, a ideia de átomo também vai se transformando, como já foi uma partícula, a menor partícula existente, indivisível, e que hoje nós vemos que ainda é necessário muitos estudos, principalmente com relação à física quântica, né, no que diz respeito à ideia de átomo, de vida, de existência e de energia, né. Então, dentro do nosso ponto de vista para os estudos, dentro do grupo ICRA, nós vamos ver, e seguindo as aulas anteriores de frequências e vibrações, que os átomos são ondas em vibrações, né? Eles são muito mais do que massa e peso, né? Eles são energias, né? Estas ondas se propagam no interior dos átomos, né? E nós temos aí as partículas, né, do átomo, a onda eletromagnética, né? E essas ondas, como nós vimos e nós vamos ver quando nós falarmos também da nossa energia do magnetismo na próxima aula, que as ondas juntas elas formam um campo de energia ao redor de nós, né? É o nosso magnetismo ou eletromagnetismo, e como eu falei, isso nós vamos
falar mais para frente, né? A gente vê basicamente que os átomos eles têm um núcleo central, né? Eles têm neste núcleo os prótons e os nêutrons, né? Os prótons, como a gente vê, são as partículas positivas, o nêutron é neutro, né? E nós temos aí ao redor os elétrons, né? Que são partículas em estado negativo da energia, se a gente pode dizer assim, né? No átomo, também, como a gente viu nas aulas anteriores, nós falamos sobre a energia cósmica e universal, né? O todo está contido no micro e no micro está contido o todo. Como sendo o átomo uma partícula micro, né, do microcosmos, né, nós vemos que também a energia cósmica universal é manifestada, assim como nos átomos do ser humano, nos átomos da consciência da natureza, do planeta, né, os átomos planetários, a nível cósmico e universal. Então, este é o conceito que nós vamos, né, os átomos também como sendo partículas inteligentes, com consciência, né? Então, se nós podemos dizer que existe um campo magnético que governa as partículas atômicas e subatômicas, nós também devemos considerar a matéria, né, estas estruturas energéticas, né, que são geradas pelas vibrações, né, e que respeitam uma certa frequência e que nos campos da mente, como a gente vai falar aqui, são extremamente importantes, porque nós somos ondas, nós temos a onda de frequência, o nosso corpo biológico também respeita as frequências, o magnetismo, né, o nosso cérebro emite ondas de frequências, e é isso que nós vamos falar hoje, né, o nosso coração é o centro de força, o poder maior que determina todo o nosso magnetismo e a nossa influência recebida pelos astros, pelo nosso Sol central, né? E isso também nós vamos ver quando a gente falar um pouquinho sobre magnetismo na próxima aula, o quanto nós somos influenciados pelas explosões solares que trazem um nível de consciência para a Terra, né? O magnetismo nos move ao nosso progresso, à nossa evolução. Quer dizer, está tudo relacionado, né? E nós vamos, à medida do curso, falando um pouquinho mais sobre esses temas, né? Então, o que acreditamos ou pensamos no nosso corpo físico, através do nosso cérebro, do nosso pensamento, é o fruto do que criamos ao nosso redor e também a realidade para uma consciência coletiva, né? Porque nós individuais, de átomos individualizados, estamos no progresso, né? Estamos assim seguindo um rumo para que possamos pensar coletivamente no bem comum. Né? Sair do ego, sair do nosso centralismo, né? Do nosso egocentrismo, para que nós possamos, e isso vários grupos na espiritualidade, vários mestres espirituais, vêm exatamente implantar essa energia, que é a energia do eu coletivo. Né? Quando nós passarmos a pensar no eu coletivo como a fonte maior da nossa evolução, então teremos galgado já degraus importantíssimos, né, nessa nossa evolução. E também quando nós falamos o porquê que nós somos tão influenciados, né, pelo meio e como nós podemos assim nos proteger e superar estas influências do meio, né, através das nossas mudanças frequenciais e que vão desde o nosso mundo subatômico, né, até o macro,
que o nosso corpo representa para estas minúsculas partículas que nós temos visto aqui, como são os átomos, as nossas células, né? Para o nosso DNA, para a nossa característica maior da nossa existência e da nossa realidade nos planos da Terra, né? Então, nós temos também muitas vamos dizer assim, muitos assuntos a falar com relação às partículas de energia, né? Mas nós vemos aqui, como eu já falei, que os átomos são partículas que têm uma consciência própria, que têm uma mente consciente que direciona, né? E também, se nós formos ver para o plano humano, né, no nosso corpo físico, nós somos a estrutura divina para o átomo. Né? Nós somos a estrutura maior representada pela partícula menor, que é o átomo. E também o nosso planeta para conosco, se a gente for ver, né, nós somos pontos microscópicos com relação ao planeta, né? O planeta poderia também representar a nossa divindade maior, mas como a nossa consciência vai além disso, nós podemos dizer também que vai além desse nosso universo, desta nossa galáxia, né? Deste nosso sistema planetário, representado minusculamente aí pela estrutura do átomo que nós podemos ver, né? Também no vácuo não existe o nada absoluto, né? Existem frequências de ondas que não são perceptíveis para nós, né? Assim como Deus não é perceptível para nós a nível de nossa consciência, né? Nós sabemos que existe um poder maior, todas as religiões, as filosofias, até mesmo as mitologias antigas trazem representada essa figura maior, essa força infinita de amor que nos move a todos e que nós chamamos de Deus ou de força maior, né? Enfim, isso é o que nos movimenta na evolução, né? Mas nós vamos particularizando um pouco que nos estados de consciência para os planos da mente existe esse todo universal representado, né? Que é uma superconsciência de que nós fazemos parte, mas que nos planos da dualidade da Terra nós não estamos despertos o suficiente para entender e até formar uma ideia do que seja realmente esse todo universal representado, né? A autoconsciência ela é usada na criação da luz e ela representa a nossa divindade, né? A nossa partícula do todo representada em nossa mente, em nosso desenvolvimento, em nosso despertar da consciência, né? Assim como nós vamos depois falar um pouco sobre o DNA e tudo mais em uma outra oportunidade, também a nossa mente consciente é a que predomina. Né? A nossa mente subconsciente é aquela que manda em nós o tempo todo. Né? Ela representa toda a nossa experiência, a nossa vivência, a nossa absorção do ambiente, dos pais, isso desde tenra idade, a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, né? Eu tenho umas anotações aqui, né? Basicamente, nós temos assim, em nós, esta mente que governa, né? E como nós falamos nas aulas anteriores, não é a mente, o cérebro sozinho que formata toda essa estrutura da nossa mente, né? Existem outros elementos associados a isso, né? O cérebro é apenas um e foi assim que nós terminamos a aula anterior, eu acredito, né? E nós temos a nossa mente consciente
que se for, vamos dizer assim, 5% ainda talvez seria até muito, né? Eu diria se pudesse subir um pouco mais de acordo com aquilo que eu recebo, né? Dos meus mentores, até seria 97, 98%. E apenas 2% da nossa mente consciente. Mas como nós temos tido esta evolução, né? Nós estamos partindo aí para uma energia já de quarta dimensão vivenciada e que nos possibilita nos planos físicos, né, elementais, também estarmos despertando essa rede da consciência, né? E nós chegamos como a ela, né? Em alguns momentos de lucidez, vamos dizer assim, que nós temos, né? Em momentos onde, através da meditação, nós atingimos a contemplação, né? Porque a meditação é um processo apenas de ligação com o nosso eu superior. Nem todo mundo que medita acessa o eu superior, né? Nem todo mundo que medita traz essa consciência um pouco maior, né? Mas através da meditação nós podemos ir despertando mais e mais, e é por isso que a prática da meditação é tão importante quanto o ar que respiramos, quanto o alimento que nós ingerimos no nosso corpo físico, né? Porque alimenta a nossa estrutura energética, a nossa estrutura multidimensional e a nossa ligação com os nossos outros corpos no despertar da consciência na rede da Matrix, na rede da dualidade humana, e é aí que nós estamos buscando essa evolução, né? Então nós temos também as frequências de ondas, só para complementar, porque nós temos visto também, eu vou sair um pouquinho daqui, a gente tem visto que no decorrer da nossa existência, né? Nós falamos muito sobre frequências de ondas e tudo mais. Eu acho que esse é o momento da gente rever como isso tudo atua no nosso cérebro, né? Como estas ondas interferem muito em nós e no nosso processo assim mental ligado também às nossas origens energéticas, né? Então nós temos aqui os níveis de onda, né? As frequências principais que nós já através das temos vamos dizer assim aprendido, né? Nós temos aqui a frequência gama, né? E tá aqui para vocês. Ela tem uma frequência que respeita o comprimento de ondas muito curtos, né? E nós vamos entrando nas frequências de comprimento de onda, né? Onde são mais afastadas, né? Isso a gente viu na outra aula também, que essas frequências vão determinando também a nossa como a nossa mente, né, pode desenvolver mais ou menos a consciência. Então nós temos aqui a nossa onda, vamos dizer aqui a nossa onda delta, né? Crianças de até 2 anos, elas vivem nesta frequência aqui, né? É uma frequência baixa, né? Sendo assim, é uma frequência que respeita toda a vivência do meio. É quando as crianças assim estão absorvendo do meio a nível do subconsciente, né? É como que ela está registrando, gravando no CD dela, nos cristais, nas partículas cristalinas, né? Piramidais, tudo o que acontece no meio. Ela registra, absorve tudo
e é muito importante nesta fase um ambiente sadio, né? Porque realmente muito do que nós vamos ser na fase adulta, eu diria até que mais dos 90%, nós vamos estar pré-determinados com esta fase onde a gente viu aqui que a frequência é muito baixa, né? Comprimentos de ondas, como a gente viu, é, afastados, né? Então, à medida que nós vamos nos aprofundando em outros estados, nós vamos ver que a frequência vai aumentando, né? As ondas θ, elas respeitam o nosso estado de meditação, né? Já dos 2 aos 6 anos, complementando estas energias que eu falei, que as crianças absorvem, elas já vão refletindo aquele reino da imaginação, né? É quando se implanta na mente humana as coisas do meio e também da mente em si, né? É por isso também que nesta fase, até os 6 anos, tudo o que nós aprendemos, tudo o que nós somos, tudo o que nós acreditamos está ali registrado. E depois é preciso de um trabalho muito intenso para tirar, né? A sorte de tudo isso é que nós podemos reprogramar em nós, né, na nossa consciência, no nosso DNA, nós podemos reprogramar, apagar isso. Mas, claro, existem técnicas e tudo mais, e nós não vamos falar disso aqui agora. Mas a dificuldade é muito grande, né? De nós, se nós formos ver o que nós somos hoje, vem muito dali, as coisas que nós acreditamos e tudo mais. Então, a programação de toda a nossa mente, né, está aqui nessas duas frequências de ondas, né? Depois, a onda alfa é uma onda já um pouquinho com a frequência maior, né? E ela traz assim estados de calma, de consciência até. É por isso que às vezes a gente fala, vamos entrar em alfa. Por quê? É preciso estar neste estado vibratório, nesta frequência, para que nós possamos atingir os níveis de contemplação, né? Nós temos aqui a consciência mais ativa, né, que desperta, e os raios gama, que também são assim de frequência máxima aqui para nós, no nosso conhecimento, né? Mas nós temos aqui um outro é, um outro um outro gráfico que vai mostrar, voltei aqui, um outro gráfico que vai mostrar um pouquinho mais, né, sobre isso. Então, nós temos aqui, quando nós, adultos, né, estamos numa frequência beta, né, nós temos o que? A atividade cerebral, a atividade do pensamento, né? A gente está em estado de alerta, né? Então, mais ou menos é assim que se dá a frequência no nosso cérebro, né? Se a gente for ver. Quando nós entramos na frequência θ, vejam como as ondas se transformam, né? É um relaxamento profundo, meditação, é aquele estado em que nós estamos relaxados e que permite nos estados de sono nós estarmos já sonhando, né? A gente sai daquele estado de alerta, daquele mundo agitado, para começar a adentrar nos planos da tranquilidade, né? Da atividade mais interna nossa, né? Nós vemos ali o estado alfa, né? Que está entre o θ e o beta,
né, nós estamos ainda conscientes, lúcidos, mas sob controle dos nossos pensamentos, né? O nível de alerta vai diminuindo à medida que a gente vai entrando em outras frequências de ondas, né? Quando a gente entra já nas ondas delta, a gente vê aqui que é muito baixa a frequência, né? É, quando nós conseguimos, a partir daí, já entrar em outros níveis de frequência, né? Então, isso aqui é só para determinar o quanto se modificam as frequências, né? E isso se dá a nível cerebral, que eu estou falando, mas também se dá a nível dos núcleos internos nossos, dos nossos núcleos subatômicos, de todas as nossas células individualmente, né? É, enfim, é importante a gente saber disso para os próximos passos que nós vamos ter no grupo e nos cursos relacionados a outros ensinamentos, né? Então, nós temos aqui que a frequência, eu vou sair aqui de novo para vocês verem, né? Como a frequência ela vai aumentando, né? O, o delta aqui no caso é a frequência mais baixa, que é aquela que eu falei das crianças, né? Dos 2 aos 6 anos respeitam essa frequência baixa, né? Com relação à meditação, é importante também, e nós vamos ter um curso de meditação em breve, que eu estou preparando. Nós já falamos sobre isso em outros cursos de meditação, mas é muito importante que a gente consiga trazer vibrações, né, onde as frequências alcançadas serão assim já de 8 Hz para cima, no caso aqui do alfa, né? Então, nós vemos aqui também como está relacionada a frequência ao nosso nível de consciência, né? Eu também não vou me aprofundar muito nisso, mas a gente pode dizer que na nossa mente subconsciente, então, e que nós vivenciamos até os 6 anos, é realmente a fase de experiência, tudo que vivenciamos, tudo que gravamos no nosso CD, né? Os programas que a gente faz o download em nós, né? E depois, quem vai tocar isso daí é exatamente como o nosso CD vai tocar, né? Durante a nossa existência aqui nos planos da Terra, né? Então, o que nós somos, o que nós aprendemos, o que nós experimentamos, né? Está tudo no nosso cérebro, no nosso subconsciente, de maneira instintiva. Né? Instintiva, quer dizer, nós não temos o controle total, né? E quando nós nos ligamos assim ao piloto automático, vamos dizer assim, quem está no comando é essa nossa mente subconsciente, né? Quando eu brinco às vezes que o carro vai sozinho e eu tô viajando na maionese e o carro tá andando, quando eu vi já passou, é exatamente isso, né? Esse exemplo. Alguma coisa está conscientemente é, pilotando o carro, né? Não sou eu, mas tem um piloto automático que é o nosso subconsciente que sabe dirigir o carro e que sabe prestar atenção no que está do lado, porque experimenta toda essa realidade, né? Então essa é a importância da gente saber o quanto nós somos frequências de ondas variáveis, né? A gente varia do consciente ao subconsciente assim muito rapidamente, né? E o que nós podemos ver nisso
é que no caso das ondas, né, das frequências de ondas, as ondas eletromagnéticas, elas transportam a energia, né? E é, depende unicamente da frequência ou do comprimento de ondas que a gente viu no gráfico anterior, né? Então é assim que nós determinamos, né? Agora a gente vai ver um pouquinho aqui, né? Isso aqui tá bem explicadinho. Eu achei muito boa essa explicação, apesar de estar em inglês e a nossa aula ser em português, né? Mas eu quis colocar esse gráfico mesmo para que possa ser representado de uma forma mais ah, ligada à propagação das ondas e da frequência, né? Então, na frequência é, que nós vimos beta, né, o que acontece? A gente trabalha com a nossa linearidade, né, a nossa constância, a nossa percepção sequencial das coisas, né? Então, nas ondas beta, é, o nosso cérebro está tendo aí uma atividade, né, que trabalha com a nossa memória curta, né, a nossa rotina, né, tudo que nós vivenciamos a nível de estresse, de ansiedade, de medo, né, está nesta frequência gerada pelas ondas beta. Como nós vimos, eu vou começar aqui pela onda delta, que foi na sequência que a gente começou, onde as crianças, né, que eu falei do 0 aos 2 anos de idade, que é uma frequência muito baixa e o comprimento de onda é espaçado, né? O que acontece com a nossa mente neste estado, né, vamos dizer assim, de até inconsciência, vamos dizer assim, né? Aqui tem uma atividade muito importante que nós vamos falar nisso, que é a nossa glândula pineal, né? Os hormônios segregados, o nosso metabolismo, a nossa relação entre a glândula pineal como sendo o nosso acesso interdimensional, né? Isso também nós vamos falar mais para frente, mas aqui nós estamos em estado físico de total relaxamento, né? De total relaxamento e uma atividade intensa da glândula pineal. Isso é importante a gente saber para os outros cursos subsequentes, inclusive o de meditação e outros cursos sobre o correio cósmico, que já foi dado aqui no curso, mas não em forma de videoaula, né? Então, nós vamos entendendo o quanto é importante os comprimentos de onda, né? As frequências com relação ao nosso estado mental, emocional e tudo mais. No delta e no teta, são aquele período dos 2 aos 6 anos, na criança, né? O que isso vai trazer para nós em termos, vamos dizer assim, de meditação, de conexão com o universo, né? E neste estado de vibração, né, nesta frequência de onda, nós temos o nível de consciência reduzido, muita intuição, né? A partir do teta, como eu falei da outra vez, a gente já consegue ir controlando a mente, controlando os pensamentos, né? Tendo insights de inspiração, né? Aqui também nos nossos trabalhos de cura do grupo, a partir deste estado nós já conseguimos interagir com as energias da cura, da autocura, né? Isso também eu não vou me aprofundar muito, mas é mais para a gente saber um pouco como se dá,
né? Nós temos também, partindo um pouco mais, nós já falamos aqui da alfa, né? Já falamos desculpe, já falamos da beta. Deixa eu voltar aqui na outra para vocês. Nós temos as ondas gama como sendo assim um nível de consciência maior, né? Através das experiências, como eu falei, além da meditação, a concentração, né, o foco nos eleva para pontos de contemplação. O que isso significa, né? A contemplação é neste estado que nós temos a ligação com o eu superior. É onde a atividade da nossa glândula pineal está em completa abertura e atividade e conexão com o nosso eu maior, né? Com o nosso eu superior, com aquilo que com os planos da intuição, né? Então, aqui nós vivenciamos experiências, viagens cósmicas, né, viagens astrais, que estabelece acima da matriz, né? Nós nos libertamos da matriz quando nestes estados, né, de ondas. E nós temos também a onda de completa atividade espiritual, né, que é a Epsilon, a onda Epsilon. Então, nós temos aqui algum material já suficiente para que nós possamos interagir, né, nos planos do autoconhecimento, nos planos dos trabalhos com energia, né, nos planos vibracionais, né, e tudo mais. Então, é assim que nós estabelecemos a nossa relação com o todo e com o microcosmos também, né? Agora, nós temos estados onde o cérebro e o coração, que são os centros de atividade desse magnetismo no nosso corpo humano, né? E a gente vai ver quem realmente está no comando. É o cérebro? É o coração? É a mente consciente? É a mente subconsciente, né? Que nós possamos refletir sobre isso. Eu não vou falar porque nós estamos passando um pouco do tempo dessa aula, mas são tópicos que nós vamos voltar a tratar mais para frente no decorrer dos cursos, né? Nós temos, é muito importante também saber que o coração, a atividade do coração que compõe toda a atividade do nosso magnetismo, influenciados pela nossa mente, consciente e subconsciente, né? O coração tem ligação direta com o cérebro, né? Então, um conversa com o outro o tempo todo, né? Nós vamos também ver isso mais aprofundadamente. Sendo assim, toda a nossa ligação com o todo parte do princípio de que nós respeitamos as leis do magnetismo, da dualidade, e esse é o tema da próxima aula, né? Nós através de nossas frequências, nós vamos atingindo níveis de consciência do despertar da nossa consciência, né? É importante nós trabalharmos sempre na energia, na frequência do amor, vencendo os nossos medos, as nossas inseguranças e tudo aquilo que foi dito desde a aula número 1 deste curso Energia e Espiritualidade, né? Então, nós temos aqui também, passando para os planos das polaridades, nós vivenciamos esta polaridade, as nossas energias, positiva e negativa, dentro dos nossos núcleos atômicos e subatômicos,
subatômicos, como nós falamos, né? Nossos trabalhos de energia necessitam um conhecimento dessas frequências de ondas, das nossas vibrações, né? Do nosso magnetismo e quando e como utilizarmos deste conhecimento em prol dos trabalhos principalmente de magnetização à distância que o grupo ICRA realiza, né? Nós temos aqui as mãos que concentram a energia, né? As mãos que doam, que recebem, ali está a energia a ser trabalhada, sob o controle da nossa mente, sob o controle do nosso mental, né? E é por isso a importância nas meditações, de nós nos conectarmos com o nosso eu superior. Nem todo mundo nos trabalhos que nós realizamos consegue o tempo todo concentrar esta energia, né? Mas em algum nível em nós ainda conseguimos direcionar essa energia para que a cura ou o auxílio ou o bem se estabeleça em prol daquelas pessoas que nós estamos tentando ajudar, né? Os pés são a energia que aterram, que nos ligam à terra, né? Que nos proporcionam a neutralidade, né? O descarregamento dos nossos excessos, vamos dizer assim. Então é por isso a importância nos trabalhos de cura com relação à energia, que nós possamos andar com os pés descalços na natureza, na água, na praia, no rio, na cachoeira, né? É a natureza trazendo a nós o equilíbrio que nós necessitamos, né? Então a natureza é uma fonte de equilíbrio para todos nós, para que nós possamos manter as nossas frequências de ondas, a nossa atividade frequencial e magnética, para que nós possamos trabalhar nos planos do auxílio, né? Então, esta é a importância, né? Como nós canalizamos aquela energia em prol dos nossos irmãos, como nós trabalhamos com os nossos mentores da luz, né? E com o nosso centro-luz, que somos nós, a partir das nossas partículas atômicas, como a gente viu, né? Então, é muito importante nós nos conscientizarmos desta necessidade maior de nos mantermos em vibrações de luz, de amor e sob o controle da nossa mente, vencendo a Matrix, vencendo a matriz, para que nós possamos acessar todo o conhecimento, acessar os nossos mentores da luz, para que eles possam auxiliar-nos a auxiliar nos planos da Terra e da dualidade. Então é muito importante a neutralidade, né? Como nós atingimos essa neutralidade, nós vimos também nas aulas anteriores como o nosso campo energético se fortalece quando nós nos mantemos neutros. E a neutralidade está diretamente ligada aos níveis frequenciais, do nosso nível de frequência cerebral, como a gente viu, né? E também na importância de que somente neste estado de neutralidade é que os trabalhos com energia podem ser realmente eficazes, né, na prática de todo o trabalho, como o reiki, a cura quântica, a cura energética, tudo que está relacionado aos trabalhos de energia e vibração. Então eu agradeço muito, essa aula foi de novo um pouco longa, mas necessária, né, para que nós pudéssemos adentrar estes tópicos com relação à espiritualidade, à neutralidade, às nossas frequências, né? O que acontece com o nosso corpo, o nosso cérebro, o nosso coração, como nós conseguimos concentrar a energia nas mãos para que o trabalho possa se realizar. Enfim, tudo isso sabendo que existe, né? Sabendo entender um pouquinho desses processos, nós vamos conseguir, através dos cursos do nosso grupo, trazer uma maior eficácia
né, uma maior consciência no trabalho a cumprir, na missão maior do grupo de ICRA, né. Agradeço a todos a participação nessa videoaula, ela está um pouco realmente longa, mas como eu falei, necessária a que esses tópicos pudessem vir à tona neste momento, nesta videoaula. Então, até a próxima videoaula. E ficamos por aqui. Um abraço de luz em cada coração, na certeza de que podemos a cada minuto estar despertando a nossa consciência para a evolução maior no plano da coletividade, do amor ao próximo, da compaixão e da união entre todos na sabedoria universal. Um abraço de luz, até a próxima.